17, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Bendito Deus e eterno Pai, queremos te render graças, Senhor, por mais uma vez, por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais da Tua Palavra, oportunidade esta que o Senhor nos concede. Abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra, pois ninguém é suficiente para estas coisas, seja para anunciar ou para interpretá-la, somente pelo Teu Espírito, Senhor, é que de fato teremos a habilidade necessária para, além de entendermos, colocarmos em prática. Ajuda-nos em nome de Jesus e que esta porção da Tua Palavra, que é autoritativa, possa surtir efeito em nossas vidas conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus amados, os versos que nós acabamos de ler são versículos bastante conhecidos, até porque são muitos aqueles que se utilizam desses versos para evangelizar. Porque o apóstolo Paulo, nesses dois versos, ele vai sintetizar essencialmente a mensagem do Senhor Jesus Cristo, né? Verdades do cristianismo que são pertinentes para a maturidade e renovação da igreja. Estes dois versículos também são bastante conhecidos, pois, além de algumas pessoas se utilizarem para evangelizar, geralmente fazem menção devido à experiência que Martinho Lutero teve com esses dois versos. Pois foi a partir desses dois versículos que Martinho Lutero entendeu do que se tratava a justificação pela fé independente das obras. E quando ele entendeu que a justificação é um ato imputado do Deus Pai por meio do seu Filho Jesus Cristo, aqueles a quem ele elegeu para a salvação, isso mudou radicalmente a sua compreensão, bem como deve mudar a nossa. Então hoje nós iremos, focar nesses dois versículos, pois nesses dois versículos, além do que eu estou dizendo até agora, geralmente tem 3 temas dos 5 solas, os 5 solas da Reforma Protestante. Nesses dois versículos há o sola fide, sola Christus e sola gratia, somente Cristo, somente a graça e somente a fé. Bem, meus irmãos, esses dois versículos são ricos e apesar de nós muitas das vezes limitarmos esses dois versos a uma única exposição em um domingo à noite, nós sempre ficaremos devendo a respeito daquilo que o apóstolo Paulo traz para nossas vidas. Amados, o apóstolo Paulo, como eu disse em outra oportunidade, ele estava desejoso de visitar essa igreja, que ele não conhecia diretamente, mas que tinha um conhecimento de alguns irmãos que lá residiam, que lá serviam ao Senhor. E devido a isso, não ter um conhecimento direto, ele está bastante preocupado com relação àquilo que a igreja pensa a respeito dele. É por isso que nos versos que nós acabamos de ler, mais uma vez ele vai definir o escopo do cristianismo. Ele vai definir que essencialmente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo traz aquela ideia de que a justificação pela fé independente das obras é um ato sobrenatural, é um ato exclusivamente divino, de Deus. Então, tendo dito isso, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele fala a respeito desse evangelho que é tão precioso para ele, deve ser também para a igreja. Pois nós sabemos, meus irmãos, que são muitos aqueles que, hora ou outra, seja no nosso meio ou nas nossas relações, tendem a defender que a salvação é um esforço humano, ou uma colaboração entre o homem e Deus. E o apóstolo Paulo, de forma clara, objetiva e simples, ele diz que a justificação pela fé é um ato do Senhor. Ele vai dizer também que o fato de nós sermos justos aos olhos de Deus se dá tão somente pela obra meritória do Senhor Jesus Cristo, que foi colocada sobre nós, imputada a nós. Então o apóstolo Paulo ele está falando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de pecadores. É por isso que quando a igreja ela entende a natureza desse Evangelho, o poder de Deus que se dá no ato de ele salvar alguém,
né, tirar do lamaçal do pecado e da escravidão aquele a quem ele está atraindo pela sua graça, quando a igreja entende isso, meus irmãos, a igreja ela não se cala. A igreja ela não se encurva a pressões, a perseguições, a adversidades, porque trata-se de salvação. O que nós estamos considerando é onde determinados indivíduos passarão a eternidade. Então, quando a igreja ela presencia, né, o que essencialmente o apóstolo Paulo está defendendo, ela se sente encorajada, ela se sente estimulada a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo com toda a intrepidez possível, apesar das hostilidades. Então o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele diz no verso que nós acabamos de ler, que você bem conhece, é que ele não se envergonha do evangelho. Como eu falei agora há pouco, ele não foi o fundador dessa igreja. E possa ser que algumas pessoas levantassem a questão de que a sua ausência se dava porque ele temia estar com eles. Porque aquela igreja, ela estava no centro do império. E os romanos, né, se consideravam detentores de poder, erudição, sabedoria. Então não era qualquer pessoa que discorria a respeito de algum assunto entre eles. Não era qualquer pessoa que poderia se apresentar a eles e dizer que eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu estou trazendo o evangelho de Cristo. O fato de quem eles eram, em termos de cultura, política, liberdade, representava muitas das vezes uma rejeição por parte deles e um certo temor, vergonha, timidez na vida daqueles que se comprometiam a anunciar o evangelho entre eles. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, olha, eu não me envergonho do evangelho. Por mais que o evangelho, muitas das vezes, traga rejeição, pois naquele período o apóstolo Paulo era muito perseguido. Havia uma grande hostilidade com relação a ele ser o apóstolo dos gentios. Ele era acusado de apóstata, ele era perseguido pelos judeus, que muitas das vezes se convertiam ao cristianismo, mas que não conseguiam se desvencilhar dos ritos mosaicos, como o evangelho ensina. Então ele sofria muitas perseguições. E o evangelho, de fato, em um centro cultural, no núcleo da erudição, da sabedoria da época, do poder bélico e político, o evangelho, meus irmãos, era rejeitado por muitas pessoas. E o apóstolo Paulo, ele diz, eu não me envergonho do evangelho. O evangelho pode até trazer rejeição, e aqueles que muitas das vezes tendem a pregar o evangelho, podem até se sentir intimidados com relação àqueles que estão lhe ouvindo, mas o apóstolo Paulo não. Ele deixa bem claro para a igreja que ele não se envergonha do evangelho, ele não tem timidez alguma com relação à promoção das verdades essenciais do cristianismo. E ele deixa isso bem claro. Meus queridos, como nós vimos no versículo 15, no domingo passado, a respeito da prontidão do apóstolo Paulo em anunciar o evangelho, no verso 16 não é diferente. Pois ele que disse, olha, eu estou pronto a pregar o evangelho entre vocês, romanos, no verso 16 ele diz, eu não me envergonho do evangelho. Não há qualquer inibição na vida do apóstolo Paulo que o impossibilite de anunciar a Cristo. Não há qualquer obstáculo que o impedisse de apregoar o único que pode salvar os pecadores. E por que o apóstolo Paulo ele diz que ele não se envergonha do evangelho? Porque o evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus para a salvação dos pecadores. Então o apóstolo Paulo ele está tratando a respeito da eternidade dos cristãos. O apóstolo Paulo está tratando a respeito de uma verdade que nas suas apresentações, em termos de novo nascimento, por exemplo, é incomparável a qualquer milagre. Os mortos podem ressuscitar, os enfermos podem ser curados, mas o poder do evangelho em salvar um perdido é excepcional e incomparável, no sentido de que, ao ser comparado com um milagre, com uma cura, o que for, sempre vai ficar acima. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu não me envergonho do evangelho. Meus amados, como nós podemos lidar com o lado negativo da apresentação do evangelho?
Já contextualizando aqui para as nossas vidas. Porque, meus queridos, são muitos os obstáculos que criam-se ao nosso redor, que muitas das vezes nos impede de anunciar o Evangelho. Entretanto, há aquelas pessoas que levantam problemas aonde não há, e fazem desses problemas as suas justificativas para deixar de anunciar o Evangelho. São muitas as pessoas, meus irmãos, que não falam de Cristo para outras pessoas porque se sentem envergonhadas, são tímidas. E nós devemos aprender com o apóstolo Paulo, onde ele se coloca diante da igreja como aquele que está pronto para pregar, como aquele que não se envergonha do Evangelho, como aquele que, sabedor de rejeição, perseguição e qualquer adversidade que possa se levantar à promoção do Evangelho, mesmo sabendo disso, ele se coloca como um homem intrépido. E nós devemos, meus irmãos, ter esse mesmo estímulo. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo sabia do que se tratava o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se nós tivermos uma compreensão superficial a respeito das boas novas, nós não teremos a mesma prontidão. Se nós tivermos interpretações equivocadas a respeito do anúncio do senhorio de Cristo, nós iremos nos mostrar tímidos, e teremos vergonha de dizermos que somos cristãos, de dizermos que fomos libertos, transformados, porque passa longe da mente de algumas pessoas o que o apóstolo Paulo está considerando quando ele diz o que é o Evangelho, o que o Evangelho pode fazer, o que essas boas novas causam na vida de famílias, indivíduos, pessoas como ele, que perseguia a igreja, que maltratava a igreja e que tinha como intuito dizimar o cristianismo. Mas o Senhor foi ao encontro dele e o converteu, o Senhor o salvou. É por isso que nos versículos anteriores ele vai dizer que ele se sente devedor, porque ele era um perdido, ele era uma pessoa que perseguia os fiéis. E embora se conscientizasse ou se considerasse como aquele que estava do lado da verdade, ele estava enganado e vivendo uma mentira. Agora que ele conhece a verdade, que a sua mente está tão clara como águas cristalinas, ele não poderia agir diferente. É por isso que, de forma tão contundente, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho. E por que ele não se envergonhava, meus irmãos? Porque ele entendia a natureza e o propósito do Evangelho na salvação de pecadores. Ainda no versículo 16, quando ele fala a respeito da natureza do Evangelho, ele diz que é o poder de Deus para a salvação. Como eu disse agora há pouco, os romanos se vangloriavam porque eles tinham um grande poder bélico e todas as outras nações eram sujeitos a eles. E o apóstolo Paulo diz que o verdadeiro poder não reside na força do braço. O verdadeiro poder é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que muda o estado do homem, que muda o estado daqueles que estavam perdidos em pecados e transgressões, daqueles que estavam mortos em delitos. Então o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da natureza do Evangelho e diz: olha, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. Não há outro caminho, não há outro nome, como diz o apóstolo Pedro em Atos capítulo 4, não há outro homem pelo qual nós seremos salvos. A singularidade da pessoa de Cristo para a nossa salvação é essencial e inegociável. E o apóstolo Paulo sabia disso, e ele estava se apresentando para a igreja e deixando bem claro: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então o Evangelho, meus queridos, é o poder de Deus para salvar pecadores. E quando nós entendemos a natureza do Evangelho, nós entendemos também qual é o seu propósito. Pois no versículo 16, ele ainda diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ou daquele que exerce fé. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja, e logo em seguida, nós iremos considerar isso em outro momento, ele vai falar que o pecado afetou toda a raça humana.
O pecado afetou o entendimento, a vontade, as suas ações. Toda a disposição do homem foi afetada pelo pecado. O pecado quebrou estruturalmente toda a humanidade e o universo criado. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que a solução que se dá por meio de Jesus Cristo não é uma possibilidade, mas uma garantia, porque em Deus se revela a justiça que nos é imputada para a nossa salvação. Então o apóstolo Paulo, falando a respeito do propósito do Evangelho, ele diz que, olha, todos aqueles que se submetem ao Evangelho, que têm convicção dos seus pecados, que passam pelo arrependimento genuíno, exercem fé, e essa fé é o elo pelo qual permite uma relação entre eles e o Senhor, uma relação de salvação. Então, meus queridos, por que nós iremos nos envergonhar do Evangelho? Pois nós estamos tratando com pessoas, muitas das vezes, que estão caminhando para o inferno, que devido às suas mentes estarem obscurecidas pelo pecado, não conseguem ver a verdade do Evangelho diante de si. Mas como determinadas pessoas irão ouvir o Evangelho, irão entender o Evangelho, terão fé acrescidas ao seu coração, se nós nos calarmos, se nós nos envergonharmos, se nós nos apresentarmos como pessoas tímidas, vergonhosas, que temem falar do Cristo crucificado, por mais que algumas pessoas rejeitem. Então, vejam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de pecadores, porque o Senhor, Ele decretou, Ele determinou o meio pelo qual as pessoas serão salvas, mediante um exercício da fé. Fé essa que nós sabemos que também é dada pelo Senhor. Então, Paulo está falando de boas novas. Ele está falando que esse Evangelho é poderoso para salvar vidas e livrá-las da presença do pecado, da escravidão do pecado e da condenação eterna. Não existe poder que se iguale ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E continuando, ele ainda nos traz uma ideia de que o Evangelho é essencialmente o mesmo em ambas as dispensações, como ele vai falar ainda no verso 16. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus irmãos, o Senhor, Ele se revelou aos judeus. E ao se revelar à nação de Israel, Ele deixou bem claro que, essencialmente, a salvação se dava por graça. Os judeus poderiam até ter interpretado mal as colocações de alguns profetas no Antigo Testamento, se apropriando de determinadas verdades e dizendo que a salvação se dava pelas obras. Mas o Senhor, Ele nunca disse isso. O Senhor, Ele se revelou a Abraão, se revelou a Noé, Ele se revelou à nação, libertando-os da escravidão e lhes fazendo uma promessa, entrando em um pacto com eles de salvação, deixando bem claro que a salvação sempre foi pela graça. E por mais que Deus tenha se revelado prioritariamente aos judeus, Ele estava também se revelando aos gentios, tanto no momento aqui presente, como Ele fez no passado por meio dos israelitas, por meio dos judeus. Porque Ele sempre deixou bem claro que a sua promessa, a sua salvação, não diz respeito simplesmente a uma nação, mas aquela nação escolhida deveria servir de exemplo para outras nações, para que os outros povos se submetessem ao mesmo senhorio. E Paulo, ele diz que, por mais que os judeus tenham recebido os oráculos de Deus prioritariamente no templo, os gentios não são inferiores. É por isso que logo adiante ele vai falar que o pecado devastou toda a constituição humana no que diz respeito aos gentios. Só que mais na frente ele vai dizer que os judeus que receberam os oráculos do Senhor no Antigo Testamento estavam tão perdidos quanto os gentios, ou seja, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, a salvação sempre foi pela graça. E se o Senhor não salvar, se o Senhor não libertar, aqueles que continuam em seus estados de morte espiritual, caminharão para o inferno, sem se darem conta de que estão caminhando para uma autodestruição.
E o apóstolo Paulo, meus irmãos, diante dessa realidade de um Deus que salva pecadores e de uma humanidade que está perdida, ele não é uma pessoa insensível. Pelo contrário, eu não me envergonho do Evangelho. Eu estou pronto a pregar entre vocês. O apóstolo Paulo mostra-se como um homem de firme convicção, o que muitas das vezes falta no meio da igreja. Convicção. Porque se não há um entendimento daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, as nossas atitudes serão indiferentes não somente a essa verdade que tocou em nós, mas também com relação àqueles que estão perdidos. Meus amados, quando o apóstolo Paulo fala que o Evangelho do Senhor salva pecadores, ele está, de uma certa forma, aqui pressupondo tudo aquilo que é descrito pelo nosso Senhor em sua palavra. Pois o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho que salva, ele salva do quê? O Evangelho ele pode ser definido por dois lados, tanto negativamente como positivamente. Negativamente no sentido de que o Evangelho ele resgata os homens do pecado de culpa, contaminação e escravidão. Veja todo o aspecto negativo que o Evangelho, ao ser introduzido na vida de uma pessoa, pode causar. Resgata-o do pecado da culpa. Pois todos aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, estão em estado de condenação. E as suas consciências irão acusá-los de que essas pessoas excluem a revelação de Deus que se dá pela natureza, como o apóstolo Paulo vai desenvolver posteriormente. Então o Evangelho tira essa culpa, conforme Efésios 1:7, Colossenses 1:14, o apóstolo Paulo falando que a verdade do Senhor tira essa culpa que é colocada sobre nós devido às nossas transgressões, pois o pecado nos condena. Então o Evangelho resgata-nos dessa culpa, desta contaminação e dessa escravidão. É por isso que o apóstolo Paulo aqui ele está essencialmente definindo o que ele vai considerar. É por isso que esses dois versículos podem ser considerados como o tema principal de toda a carta, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar pecadores. E essa salvação se dá exclusivamente por uma graça soberana, que pune o Filho para inocentar aqueles a quem Ele ama. Meus queridos, o Evangelho, ele resgata os homens também do castigo, da alienação de Deus, da ira de Deus, porque o homem caiu em pecado e se tornou assim um grande devedor àquele que criou todas as coisas. Mas o Evangelho, meus irmãos, faz com que o homem que estava alheio, alienado de Deus, passe agora a ter uma relação de amizade, uma relação de amor, uma relação salvífica. O Evangelho, ele retira de nós a ira de Deus que estava sobre nós, conforme o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 2, versículo 3. É por isso que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 3, ele vai dizer que todos aqueles que não têm ao Filho, a ira de Deus permanece sobre eles. Mas o Evangelho muda essa condição, o Evangelho muda esse estado, porque positivamente o Evangelho nos conduz a um estado de justiça, santidade e liberdade. As nossas inclinações eram para o pecado. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os desejos de Satanás. Mas o Evangelho que transformou a nossa mente e coração, agora nos conduz à justiça, à santidade e à liberdade. E uma bem-aventurança no sentido de que só teríamos se o Senhor assim nos outorgasse como comunhão com Ele. Além de que o amor de Deus que está derramado em nosso coração nos constrange para que a nossa vida seja permeada pela sua palavra, pelo seu senhorio. Por isso a sua vontade é o nosso maior prazer. A ponto de nós entendermos que a vida presente que ora desfrutamos é incomparável à vida que teremos na eternidade. Vejam, meus irmãos, que houve uma mudança radical de percepções, de visão, de conduta, de disposição. Isso se deu simplesmente por causa do poder do Evangelho, essencialmente por causa do poder do Evangelho. Por isso, meus amados,
A declaração inicial do apóstolo Paulo, no que diz respeito a essa verdade, é: porque eu não me envergonho do Evangelho. Amados, o Evangelho, que é o poder de Deus, muda o nosso estado de condenação para um estado de justificados mediante a fé. Estávamos caminhando para o inferno, e o nosso estado era de condenação, e não havia nada que pudéssemos fazer pela nossa alma, pelo nosso estado, para mudar essa situação, mas o Senhor enviou o seu Filho para propiciar os nossos pecados. O Senhor, Ele se deu a conhecer por meio de Jesus Cristo, que é o ápice de toda a revelação. Todo o nosso estado agora foi mudado. É por isso que o apóstolo Paulo, padecendo muitas perseguições, açoites, apedrejamentos, vara nas costas, prisões, calúnias. Por isso que o apóstolo Paulo, presenciando tudo isso e sofrendo todas essas circunstâncias, ele não se calava, porque ele se sentia devedor, tanto a gregos como a bárbaros, a judeus como a gregos. E nós devemos entender, meus amados, que o Evangelho, as boas novas de salvação, deve estar tão clara na nossa mente que flua dos nossos lábios com toda a naturalidade possível. E aqueles que nos ouvem, aqueles que nos cercam, venham presenciar que nós somos remidos, que nós somos cristãos, que nós somos filhos, que a nossa mente foi mudada, que a nossa vontade agora é completamente diferente de outrora. Por quê? Porque Cristo reina sobre nós. É por isso que nós não podemos nos calar diante da situação miserável em que muitas pessoas se encontram. Estão em estado de morte, de condenação e caminhando para o inferno. Então que esse vigor que havia no apóstolo Paulo, toda essa estimulação causada pela verdade do Evangelho ao seu coração, que tudo isso que o apóstolo Paulo estava presenciando, vivendo, possa ser uma realidade na minha vida e na sua. Meus irmãos, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amados, essencialmente o apóstolo Paulo está dizendo que a justificação que se dá independente das obras é um ato de Deus imputar a justiça do seu Filho. Então, justificação é o ato de Deus imputar a justiça do seu Filho àquele que estava em estado de condenação, mas que agora teve uma mudança de vida por causa do Evangelho. Quando Martinho Lutero meditou sobre essas coisas, ele viu que todo o seu entendimento com relação à salvação foi mudado, porque não poderia ser diferente. E ele, que discutiu com muitos estudiosos das Escrituras em sua época, ele chegou à conclusão de que, olha, eu posso até me retratar daquilo que eu tenho falado, mas se vocês me convencerem pelas Escrituras Sagradas. Então a sua mente estava tão imbuída com essa verdade que, a semelhança do apóstolo Paulo, ele não poderia voltar atrás, ele tinha que continuar pregando a salvação pela graça. Porque o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E justiça aqui de Deus, a justiça de Deus aqui, não significa simplesmente que ele está considerando ofensas e chegando à conclusão de que aquela ofensa pode ser resolvida por algo a ser pago pelo próprio indivíduo que é o grande ofensor. Não. O apóstolo Paulo está nos ensinando e antecipando questões que ele vai tratar mais na frente. Ele está dizendo que Cristo, ele sofreu a justiça divina em nosso lugar. E Cristo que sofreu, que pagou pelos nossos pecados, que morreu na cruz em nosso favor. Ele que obedeceu em todo o seu ministério. O que Deus está dizendo é que a justiça de Cristo é atribuída a nós, é colocada sobre nós. E o seu sacrifício expiatório é derramado em nosso coração, porque Ele derramou o seu sangue para nos lavar dos nossos pecados. Então, quando o apóstolo Paulo está falando a respeito de que Deus justifica pecadores mediante a fé em Cristo, ele está dizendo que Cristo, ele sofreu a justiça divina, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Nós, os ofensores,
recebemos justificação em Cristo Jesus, que nunca pecou. E a nossa condenação caiu totalmente sobre Cristo. É por isso que ele foi humilhado, exposto na cruz do Calvário, colocado entre malfeitores. Ele recebeu a justiça de Deus em sua vida, para que nós fôssemos, conforme o apóstolo Paulo vai dizer, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, quando Deus olha para nós, ele vê a obra do seu Filho imputada a nós. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que a igreja ela é santa, ela é irrepreensível, não há máculas, não há mais condenação. Por quê? Porque a obra de Cristo foi imputada a nós. E o castigo que nós deveríamos sofrer, Cristo sofreu em nosso lugar. Então, isso é Deus justificando pecadores mediante fé em Cristo. Então, a justiça de Cristo nos é imputada e a nossa condenação caiu exclusivamente sobre Ele. E a fé, meus irmãos, é o meio pelo qual nós somos justificados. É o elo que liga essas verdades. Cristo sofrendo em nosso lugar e a sua justiça sendo atribuída a nós. É por isso que no versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ou daquele que exerce fé. Porque o ato de crer aqui, na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo como Senhor e Salvador, é o ato de exercer essa fé naquele que propiciou os nossos pecados. Meus amados, não há como ficar calado diante dessa verdade. Porque se você se cala, quando você se depara com uma pessoa que está em estado de podridão espiritual, se você se cala diante daqueles que estão caminhando para o inferno em estado de condenação, é porque você ainda não entendeu a natureza e nem o poder do Evangelho. Porque se o Evangelho pôde salvar um homem como Paulo, que perseguia a igreja, que maltratava a igreja, por que o Evangelho não causará o mesmo efeito na vida de outros? Pode. Porque não há coração duro que não possa ser transformado. Não há vida teimosa que blasfema contra o Senhor que não possa ter a sua mente, coração e vida completamente transformada. Porque o Evangelho do Senhor é poderoso para salvar. E não há um poder comparável ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que muda vida, que muda famílias, que tem o poder de mudar uma sociedade. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele é tão asserteiro quando diz, porque eu não me envergonho do Evangelho. Que nós venhamos, meus queridos, ter essa mesma prontidão que houve na vida do apóstolo Paulo. E ele, caminhando para a conclusão, ele se apega a Abacuque 2,4 para dizer que, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Porque fé, meus irmãos, que é dado por Deus, é o elo pelo qual a justificação nos é garantida, nos é assegurada. Então, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, aonde você estiver, independente das pessoas que estiverem ao seu redor, não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja corajoso e assuma todas as implicações dessa verdade. Por mais que algumas pessoas rejeitem, por mais que algumas pessoas tramem contra a sua vida, não se cale, continue anunciando o Evangelho. Porque, ao invés de se envergonhar, o apóstolo Paulo nos mostra, meus irmãos, um homem ousado na apresentação do Evangelho. Um homem de convicção forte. Um homem que estava tão comprometido com o seu Senhor, que ele se coloca à disposição das igrejas, que muitas das vezes lhe traziam tantos problemas, porque em outro momento ele vai dizer, olha, eu sou perseguido, eu padeço isso, e além de que ainda há o cuidado de todas as igrejas, e por mais que as igrejas ocupassem toda a sua vida, mesmo assim, ele era aquele homem submisso e pronto a pregar o Evangelho. Dado o que significa, meus irmãos, o poder de Deus para a salvação, não há como se calar em vista daqueles que estão em trevas e que são escravizados pelo pecado. Porque em outro momento, nós que estamos aqui considerando essa verdade, em outro momento nós nos assemelhávamos àqueles que nós descrevemos tão negativamente aqui, por estarem mortos em pecados e transgressões. O Senhor, Ele nos salvou. Nós estávamos mortos e o Senhor usou alguém, alguma circunstância, e fez com que o seu Evangelho raiasse para o nosso coração.
Então não se cale, porque se você estiver se calando, se você estiver escondendo o Evangelho somente no campo teórico, no que diz respeito à sua vida, você está desonrando o Senhor. Você está ofendendo a Deus. Anuncie as boas novas de salvação, porque no Evangelho, meus queridos, nós temos redenção e libertação. Há uma mudança do estado de morte para a vida, da condenação para a justificação. Então nós devemos falar em todo o tempo a respeito da beleza do sacrifício expiatório de Cristo, do que Ele fez em nosso favor. Cristo, meus queridos, Ele se doou, e Ele sempre tem chamado pecadores ao arrependimento, sempre trazendo vida eterna, a promessa de que Ele vai ressuscitá-los, Ele vai preservar a fé, Ele vai cuidar, Ele vai estar conduzindo todas as coisas, para que Ele seja glorificado e as nossas vidas edificadas. Meus irmãos, nós não podemos deixar de reiterar várias vezes que Deus enviou o Seu Filho para nos salvar. E nele, meus irmãos, nós somos justos por causa da justiça de Cristo, pois o nosso Cordeiro levou sobre si a nossa condenação. E de forma tão clara, límpida, Isaías nos diz a respeito dessas mesmas verdades que o apóstolo Paulo está aqui esboçando diante de nós. Isaías, ele vai dizer o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Verso 12, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha, meus irmãos, o que Cristo fez em nosso lugar. Que proporções em termos de amor e afeição Deus demonstrou na cruz do Calvário. Então que nós venhamos exercer fé nele. E que essa fé, meus irmãos, que nos trouxe vida entre os mortos, e que pelo Espírito Santo tivemos regeneração, um novo nascimento, que essa fé também se renove a cada dia, para que nós venhamos testemunhar a respeito dessas verdades com coragem, amor e extremo zelo. Que Deus em Cristo nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração.